Olá, pessoa linda de quarto ano na quarentena, como é que vocês estão? Bom, estudando geografia, né? Nessa aula é a aula número 12 da nossa apostila. Nessa aula 12, a gente vai conversar sobre as palavras indígenas, palavras de origem indígena que foram incorporadas à nossa língua, ok? E a apostila começa com um poema. E o velho cacique já dizia: tem coisas que a gente sabe e não sabe que sabia. O índio andou pelo Brasil, deu nome para tudo que ele viu. Se o índio deu nome, tá dado. Se o índio falou, tá falado. Chacoalho, chocalho, que o índio vai falar. Jabuticaba, caju, maracujá. Pipoca, mandioca, abacaxi. Tamanduá, urubu, jaburu. Tatu, arara, tucano, araponga, piranha. Perereca, sagui, jabuti, jacaré. Maranhão, Maceió. Macapá, Marajó. Paraná, Paraíba. Pernambuco, Piauí. Jundiaí, Morumbi, Curitiba, Paraty. É tudo tupi. Tupi, que é isso? É um idioma indígena, ok? Bom, com a chegada dos portugueses, o idioma que hoje conhecemos tão bem passou a ser ensinado e até mesmo imposto, levando ao desaparecimento de vários dialetos, além de um profundo processo de aculturação. O que aconteceu? Tantos idiomas indígenas que haviam, tantos dialetos que existiam por todo o Brasil, eles foram desaparecendo, porque como os portugueses foram os dominantes, a língua dele acabou sendo dominante. Por isso ele fala aqui no texto que a língua passou a ser imposta. Então, aos poucos, os dialetos indígenas foram desaparecendo. Mas algumas palavras de origem indígena persistem no nosso vocabulário até hoje. Ó. Veja alguns exemplos de vocábulos indígenas que estão presentes em nossas diversas situações comunicativas. Olha aqui, gente, que a gente fala normalmente, né? Abacaxi, gambá, bauru, pipoca, mandioca, caçapava, cacau, carioca, samambaia e ubatuba. São palavras de origem indígena. Você sabia? A apostila traz para a gente aquele mini dicionário de sempre, né? Para a gente compreender melhor os significados da palavra dialeto, aculturação e drástico. Dialeto é variedade regional ou social de uma língua. Então, existe uma determinada língua e dessa língua existem vários dialetos, são formas diferentes desse mesmo idioma, tá bom? Aculturação é a adaptação de um indivíduo ou de um grupo a uma cultura diferente com a qual mantém contato direto. Então, por exemplo, existia a cultura indígena. Quando os portugueses vieram, os índios tiveram que se adaptar, não é? Também a cultura portuguesa e vice-versa. Isso é a aculturação. Drástico, que age ou se manifesta com energia, enérgico, ok? Para complementar os estudos, vai ficar aí para você a sugestão de um link para você ampliar conhecimentos, ok? Esse link chama Tupi. É bem legal, bem curtinho, é fácil para acompanhar. E aí veio a atividade, né? Complete o trecho do texto utilizando as palavras imposto, portugueses e dialetos. Com a chegada dos portugueses, o idioma que hoje conhecemos tão bem passou a ser ensinado e até mesmo imposto, levando ao desaparecimento de vários dialetos, além de um profundo processo de aculturação. Cite 3 palavras do vocabulário indígena citadas no texto. Eu trouxe 4: Jundiaí, abacaxi, samambaia, gambá. Morumbi, tinha várias outras, né? Que o texto apresentou para a gente. Aí ele fala assim, ó, pesquise 2 palavras de origem indígena que não apareceram no texto e registre aqui a sua pesquisa. Bom, trouxe várias aí, ó. Arapuca, biboca, caipora, carioca, catapora, curumim, cupim, maracanã, jiboia, pirarucu, sabiá, sagui, saúva, jararaca, tucano, tamanduá, siri, ipê, tapioca e outras, tá? Então a gente pode perceber que do idioma indígena, tupi, ficou muita coisa no nosso vocabulário. Então assim, o vídeo que a Pro vai deixar, o tupi, ele traz um pouquinho da cultura indígena, tá? Traz aspectos da culinária também, e ele serve para a gente ampliar conhecimento, tá bom? O que tem na apostila, mais essa nossa conversa e mais o vídeo sugerido, ok? E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom?
Olá, pessoas lindas de quarto ano, tudo bem? Vamos para mais um vídeo para a aula de geografia. Essa é a aula número 13, que está lá na apostila, tá? A gente já falou um pouquinho sobre a herança indígena para a cultura brasileira, sobre a herança dos africanos para a cultura brasileira, e a gente vai falar um pouquinho agora sobre a cultura alemã. Então, a contribuição dos alemães para a formação da cultura brasileira. Olha só, a imigração e a colonização alemã no Brasil tiveram um importante papel no processo de diversificação da agricultura. Então, eles trouxeram novas ideias para a agricultura no Brasil, no processo de urbanização, quer dizer, a construção das cidades, e industrialização. Quando eles vieram ao Brasil, lá na Europa, eles já tinham várias indústrias em pleno funcionamento. Então, quando eles vieram para o Brasil, eles trouxeram todas essas ideias. Então, acabaram contribuindo para o processo de industrialização do Brasil também. Além disso, eles influenciaram bastante a arquitetura das cidades e a paisagem dessas cidades, consequentemente. O imigrante alemão difundiu no Brasil, ou seja, espalhou, trouxe ao Brasil a religião protestante e a arquitetura germânica. Germânico é sempre algo que se refere à Alemanha, tá bom? E isso contribuiu para o desenvolvimento urbano, ou seja, das cidades, contribuiu com a agricultura familiar, e introduziu no país o cultivo de trigo e a criação de suínos, que são porcos, ok? Quanto ao domínio religioso, a gente deve reconhecer a influência de pastores, padres e religiosos descendentes de alemães. Várias igrejas acabaram sendo implantadas com a chegada desses imigrantes. E o próprio ritual católico adquiriu certas especificidades nas comunidades alemãs, porque assim, quando eles vieram, inicialmente, a única religião era a religião católica. Então, quando os alemães chegaram ao Brasil, eles trouxeram consigo as suas crenças, e uma dessas era a religião protestante, ok? A vida cultural dos imigrantes também teve um papel importante na formação da cultura brasileira, especialmente no que diz respeito a hábitos alimentares. Encenações teatrais, corais de igrejas, surgiu com eles, bandas de música e assim por diante. Um exemplo característico é uma festa chamada de Oktoberfest. A princípio, ela surgiu como forma de manifestação, mas depois ela persistiu, ela já é tradicional no país, tanto lá na Alemanha como aqui no Brasil, e ela simboliza a alegria alemã. E ela traz gastronomia, música e a língua. Então é algo para preservar a riqueza de cultura, ok? Então vamos continuar. Compreendendo os significados. Então, de novo, ele traz um mini dicionário para a gente, né? Industrialização, emprego de técnicas industriais, difundir, tornar-se conhecido, divulgar, propagar-se, meio que espalhar, né? Suíno é relativo ou pertencente a porco, como eu falei no texto, né, gente? Campesinato, conjunto de camponeses, o conjunto de todos os trabalhadores que, em suas diferentes atividades, sobrevivem da produção agrícola. Ok, e aí ele trouxe para a gente algumas atividades. Cite um dos alimentos que os alemães introduziram o cultivo no Brasil. Bom, trigo, consequentemente seus derivados, né? Todo tipo de pão, por exemplo, e a criação de suínos, que são os porcos, como a gente acabou de ver. Desembaralhe as sílabas e descubra como fica o parágrafo completo. Depois de descobri-lo, escreva-o de forma correta. Bom, então, não cabia aí no espaço para eu completar as palavras, então eu coloquei um pouquinho para cima. Mas a frase ficou. A vida cultural dos imigrantes também teve um papel importante na formação da cultura brasileira, especialmente no que diz respeito a certos hábitos alimentares, encenações teatrais, típicas, corais de igrejas, bandas de música e assim por diante. Pesquise uma comida típica alemã e registre sua pesquisa. Bom, eu fiz uma pequena pesquisa, ok? Mas eu não sei falar esses nomes em alemão. Eisbein é um top clássico alemão. Trata-se de joelho de porco, servido assado, cozido ou frito. Tá aí a imagem para vocês. Principalmente acompanhado de chucrute. O sabor dessa carne é algo indescritivelmente bom. Mas não estranhe se der vontade de tirar um cochilo depois, porque é pesado, é uma comida muito pesada. A gente não está acostumado com isso, mas é típico alemão.
Pois bem, essa que o nome é pior ainda, nem conseguiu falar. É esse tal de chucrute, que foi mencionado no prato anterior. Em alemão, chucrute tem esse nome, Sauerkraut. E se você não sabe o que é chucrute, que eu também não sabia, é bem simples, é repolho picado em conserva. Existem várias receitas para fazê-lo, mas a clássica leva apenas água, sal e tempo. E depois tem essa deve ser a pior, gente, olha, que triste. É um bolo de chocolate com chantilly, licor e cerejas. Tem como dar errado? Não, né? É um sabor, né, uma iguaria que se espalhou por vários cantos do mundo, ok? Gostaram, né? Eu sei. Bom, fica aqui o vídeo, fica aqui a dica, faz a leitura, organize seu horário de estudo e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Olá, turma linda de quarto ano. Vamos para mais um vídeo de geografia. E esse vídeo a gente conversa sobre uma coisa que a gente não teve esse ano, festa junina. Olha só. Essa aula é a número 14 das apostilas, ok? Festa junina no Brasil. Bom, só que não, né? Esse ano não teve. Com a colonização do Brasil pelos portugueses, lá a partir do século XVI, as festividades juninas do Brasil foram se estabelecendo sem maiores dificuldades e ganhando um feitio próprio. Quer dizer, por cada região brasileira, a festa junina ganhou espaço, foi ficando cada vez mais forte, mas foi adquirindo a característica de cada uma das regiões. Bom, as comemorações das festas juninas do Brasil, além de manterem as características herdadas da Europa, com a celebração de dias santos, elas também misturaram elementos do interior do Brasil, com tradições sertanejas e também trouxeram a mistura da cultura africana, indígena e europeia, ok? Sendo assim, comidas típicas como pamonha, as danças, uso de instrumentos musicais como viola caipira, tudo isso mostra tradições diversas que se misturaram, tá bom? O lugar onde acontecem as festas geralmente se chama arraial. Por isso que a gente fala arraiá do Rui Barbosa, né? É o arraial, tá bom? É um espaço grande, geralmente ao ar livre, onde são montadas as barraquinhas e acontecem as danças, quadrilha, forró. A maior festa junina do mundo acontece em Campina Grande, na Paraíba. Ela chega a reunir 100.000 pessoas por noite, tá? Por noite. Atualmente, as festas juninas estão espalhadas por todo o Brasil com formatos diferentes, mas sempre lembrando a tradição nordestina. Vamos fazer algumas atividades então. Você já participou de alguma festa junina? Sim, lógico. Já dançou quadrilha? Sim, lógico, né? Pergunte a seus familiares quais as comidas típicas de festa junina que eles conhecem e registre. Tenho certeza que se você conversou em casa, você teve várias ideias aí para registrar. Eu trouxe algumas para você. Bom, milho. Do milho dá para fazer vários tipos de comidas típicas juninas, né? Canjica, curau, pamonha, pipoca, bolo de milho, bolo de fubá, polenta. Do amendoim, paçoca, pé de moleque. E ainda tem arroz doce, cachorro quente é muito comum nas festas juninas também, batata doce, quentão. Tudo ruim, né, gente? Tudo ruim. Que saudade da festa junina, hein? Atividade 4. Faça uma pesquisa sobre quais elementos fazem parte de uma festa junina. Você irá perceber que cada região do Brasil tem as suas especificidades. Registre o que mais te chamou a atenção. Bom, dessa vez, como acontece em algumas atividades da apostila, ele pede algo muito pessoal, né? O que me chamou a atenção pode ser diferente do que chamou a atenção para você, né? Então eu peguei algumas características e trouxe só para contribuir, tá bom? Eu coloquei assim: os festejos juninos no Nordeste brasileiro são regados de danças típicas que reúnem centenas de pessoas em compassos sincronizados e muito divertidos. Os únicos estilos musicais que predominam durante as festas são forró, sertanejo universitário e cabroeira. E tudo isso com os trajes caipiras como manda o figurino. Vestidos e camisas xadrez, chapéu de palha e maquiagens características fazem parte dos participantes personagens fundamentais durante a festa. Sem falar das comidas típicas, que são de dar água na boca. Quentão, canjica, pé de moleque e muitos pratos à base de milho, como a gente falou na atividade anterior, né? Além de levar alegria, a festa junina tradicional também é extremamente importante para o setor de turismo, que acaba movimentando a economia
e gerando rendas aos trabalhadores e empresas. A festa junina ela ficou algo além da tradição da cultura brasileira. Ela virou algo, um ponto turístico. É um momento do ano onde lá no Nordeste, principalmente, as cidades param para receber turistas para essa festa. Lembra que no texto fala que Campina Grande recebe 100 mil pessoas por noite? Então, tá aí a importância da festa. No Caça-Palavras, ele pede para a gente encontrar palavras ligadas à festa junina. Balão, pipoca, milho e a fogueira, né? Eu trouxe aqui essas fotos, são fotos de festas juninas do Nordeste, para vocês perceberem o tamanho da festa. Não é uma festinha qualquer. Olha a importância que eles dão para a roupa, para a coreografia, para o colorido de todo o ambiente. Olha só, participam homens e mulheres, meninos e meninas, não importa, tá bom? A festa para eles é muito importante. Quando a gente faz a festa na escola, a gente tenta resgatar essa festa porque ela é uma característica da nossa cultura. Por isso que a gente faz essa festa sempre, né, todo ano, com tanto empenho e dedicação de todos nós, para manter uma tradição cultural brasileira, ok? Gostaram das imagens? Bem bonito, não é? E vamos esperar o próximo vídeo, tá bom?